Rute capítulo 3. Depois lhe disse Noemi, sua sogra: minha filha, não te hei de buscar descanso, para que fiques bem? Ora pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela. Eis que esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, que então entrarás, descobrir-lhes os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então desceu à eira, e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda, e vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Ora, pela meia-noite, o homem estremeceu, voltou-se, e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou ele: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste, quer pobre quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, de tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou remidor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remidor, que o faça, mas se não os quiser cumprir, então eu o farei tão certamente como vive o Senhor, deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse: não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: traze aqui a capa com que te cobres, e segura-a, segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou à sua sogra, esta lhe perguntou: como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada ele mais deu, dizendo: não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Rute capítulo 4. Boaz subiu à porta, e sentou-se ali, e eis que o remidor de quem há de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, ele, desviando-se para ali, sentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade, e lhes disse: sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Disse Boaz ao remidor, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto, e dizer-te: compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo, se hás de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Rute, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança, toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não o posso fazer. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Dizendo, pois, o remidor a Boaz: compra-a para ti, descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomei por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que a nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, e disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel, porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém.
Também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar a ex-senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor de que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado, numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e amamentou seu filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor, em Siló, e era o menino ainda muito criança.
Então degolaram o touro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor! Tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor.